Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui dando início ao painel 23, sala 2, com um tema de total relevância, que será o tema Impacto pela Lei Geral de Proteção de Dados. E o nosso painel é composto por 4 palestrantes, sendo eles doutora Juliana Ruiz, doutor Gabriel, doutora Tamire de Monteiro e doutor Leandro Figueiredo. Eu me chamo Luiz Rabelo, eu sou advogado formado na Universidade Católica do Salvador, especialista em direito tributário, sócio fundador do escritório Rabelo e Diniz Advogados Associados, membro do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia da Bahia e sou representado pelo Certificado de Comunicações em Negócios na Universidade de Harvard, em Cambridge, no estado de Massachusetts. Nesse momento, é oportuno e tanto quanto importante agradecer a oportunidade e parabenizar a nossa presidenta, Sara, pelo trabalho magnífico que vem desempenhando, tanto na função de presidenta, tanto quanto na gestora aí de todos estes congressos magníficos que vêm ocorrendo. Agradeço ao diretor tesoureiro Hermes Hilarião, ao nosso presidente Fabrício e todos os demais presentes que contribuem de alguma forma aí para que a nossa profissão, nossa categoria de advogado se torne cada vez mais reconhecida e mais possível aí de se trabalhar com ética e dignidade. Neste momento, nós iremos iniciar a apresentação sobre o tema com a nossa doutora Juliana Ruiz, advogada formada pela Universidade de São Paulo, especialista em proteção de direitos, de direito digital e dados, tecnologia e regulação, mestre em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas. A doutora Juliana irá abordar e iniciar o tema no que diz respeito aos conceitos básicos sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados e estará também trazendo para a gente algumas situações de relevância que vivenciamos neste momento atual. Esse tema apresentado no nosso painel, ele é digno de uma apresentação e consciência de todos, porque estamos vivenciando um momento de atual e desenvolvimento tecnológico. Cada dia nós nos deparamos com novidades, com sistemas, e o direito tem que acompanhar a sociedade. Dessa forma, apresentamos aqui esse painel trazendo esse tema de importante relevância. E, doutora Juliana, eu lhe passo a palavra para que possa fazer aí a sua apresentação. Muito obrigada a todos os meus colegas aqui de mesa virtual. Eu agradeço também ao AB Jovem por ter organizado esse evento em parceria com o Jus Brasil. Tenho certeza que vão ter várias contribuições muito interessantes para esse debate, como o Dr. Luiz falou, que está tão atual e é tão importante para a gente atualmente, dado que todo mundo usa diversas ferramentas tecnológicas e é um tema que acaba tocando no cotidiano de todas as pessoas. Eu vou compartilhar a minha tela com a minha apresentação. Vocês estão vendo minha apresentação? Tá. Bom, meu nome é Juliana. Já me apresentaram, mas eu sou advogada aqui no Jus Brasil e eu trabalho principalmente com a parte de proteção de dados pessoais, tecnologia, regulação e também propriedade intelectual. A ideia aqui da minha apresentação é falar um pouco de alguns conceitos básicos para a gente conseguir acompanhar os próximos debates e também falar um pouco sobre como é que a LGPD e o nosso ordenamento jurídico acaba tratando essa questão de dados públicos, né, que é uma questão tão importante atualmente, apesar de ainda não ter tanta discussão sobre o assunto. Então, basicamente, né, o que é proteção de dados pessoais? No Brasil, é importante frisar que antes da LGPD, a gente já tinha algumas leis que falavam de proteção de dados pessoais, só que eram normas esparsas e setoriais. Então, por exemplo, o setor bancário já tinha diversas normas relacionadas à proteção de dados, você tinha, quando você entra no setor de saúde, né, você também tem algumas normas já, só que a diferença da LGPD é que ela é uma legislação abrangente, né, então ela regula
ela vai atingir todos os setores, tanto, inclusive, o setor público, né? Porque isso é uma dúvida que às vezes surge quando a gente está conversando, mas a LGPD serve só para o setor privado? A LGPD se aplica ao terceiro setor? A LGPD se aplica ao setor público? A LGPD se aplica a todos os setores, com algumas exceções, né, que a lei vai dar, como segurança pública e outras matérias que ainda estão pendentes de regulação, né? Então, basicamente, né, você tem uma legislação que se aplica a qualquer operação de tratamento de dados, independente do meio, desde que o tratamento seja realizado no território nacional, tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens e serviços de indivíduos que estão localizados no território nacional, no caso, Brasil, e que os dados pessoais tenham sido coletados no território nacional, né, no caso, Brasil. Aí só vou fazer algumas ressalvas, né, porque quando a gente está falando de proteção de dados pessoais, a gente acaba falando, é a mesma coisa que privacidade, são coisas diferentes, são direitos similares, mas não são equivalentes, né? Então, muitos autores, como o Danilo Doneda, Bruno Bioni, acabam fazendo essa distinção, né, que privacidade seria um direito subjetivo, né, que é inerente ao indivíduo. Então, você vai tratar da privacidade quando tem informações que não devem ser expostas ao público. E quando você tem dados pessoais, não é necessário, todos nós temos, né, o direito à nossa proteção de dados, mas não é necessariamente, ele não incide necessariamente só nessa esfera subjetiva, né? E também existe essa diferença, porque se na privacidade eu tenho uma lógica de proteger aquilo que não deve ser exposto, quando eu falo de proteção de dados pessoais, o que eu quero é criar condições seguras para que determinadas informações circulem, ou seja, eu quero que a informação ou os dados circulem, só que eles devem circular de uma maneira segura, respeitando os princípios da lei, né? Então, por exemplo, quando eu faço uma compra, é necessário que eu dê dados pessoais para que essa transação aconteça, né? Então, seja meu CPF, seja o número do meu cartão de crédito, só que essas informações têm que circular com a devida segurança, né? Então, é interessante essa distinção entre a privacidade e proteção de dados pessoais. Na prática, né? Então, mas isso é algo muito teórico, como é que eu vou resolver isso na prática? Na prática, né? Então, quando eu tenho vazamento ou um mau uso de dados pessoais, eu posso considerar que eu tenho uma violação, independente ou não da violação à esfera da privacidade das pessoas, né? Porque eu não estou só falando dessa esfera subjetiva, eu estou falando de condições seguras para a circulação de determinados dados. Próximo slide. Então, eu vou falar de alguns conceitos básicos aqui para vocês, começando com dado pessoal, que acho que é o conceito central e mais importante da lei, né? Então, dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural, ou seja, pessoa de carne e osso. Muitas vezes perguntam, empresas têm direito à proteção de dados pessoais, né? Em princípio, não, né? Porque o dado pessoal só vai ser, a LGPD só vai se aplicar a pessoas naturais. Identificada ou identificável. O que significa esse identificável, né? Que muitas vezes, atualmente, a gente pode ter alguns agrupamentos de informações que podem permitir a identificação de alguém, né? Então, por exemplo, eu, Juliana, né? Sou mulher, tenho entre 25 e 30 anos, moro em São Paulo, trabalho com temas ligados à internet. Cada vez que eu vou somando essas informações, fica mais fácil me identificar, até chegar num ponto que vai ser muito difícil você não saber que é a Juliana ou ter uma probabilidade muito alta de chegar a Juliana. Então, por isso que você tem essa questão de dados relacionados à pessoa identificada, ou seja, né, meu nome, meu CPF, meu RG, alguma informação que me identifique de imediato, ou dados que me tornem identificável, né? E outro conceito muito importante para a LGPD é o dado pessoal sensível, né? A LGPD, ela traz uma categoria especial, né, de dado, então dado pessoal sensível, ainda é dado pessoal, só que é considerado que é um dado que pode ter mais dano relacionado ao seu tratamento indevido. Então, por isso tem um regime especial para esse tipo de dado dentro da lei. Então, você tem
dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Próximo slide. Aí tem alguns conceitos importantes, conceito de tratamento, por exemplo, né? Que a gente está falando de tratamento de dado pessoal, tratamento de dado pessoal. A LGPD, ela dá um conceito bem amplo de tratamento, né? Porque muita gente entende, eu só estou tratando dados pessoais quando estou manipulando alguma coisa, quando eu estou fazendo uma modificação. Mas, na verdade, não, né? Porque esse conceito de tratamento, ele vai falar que toda operação que se refere a coleta, armazenamento, recepção, classificação, utilização, uso, ou seja, só o fato de eu receber um e-mail de uma planilha que tenha dados pessoais, isso já seria considerado uma atividade de tratamento, né? Então, eu não preciso fazer grandes modificações em relação a esse dado para eu ter um dado pessoal, para eu estar tratando um dado pessoal. E aí, a anonimização, que é um conceito polêmico que a LGPD traz, que é quando eu utilizo meios técnicos razoáveis e disponíveis naquele momento para desassociar uma característica que é daquela pessoa, dos dados daquela pessoa, né? Então, eu gosto de dar o exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma planilha de dados com a primeira coluna meu nome, nome das pessoas, segunda CPF, e terceira coluna o que essas pessoas gostam de comer, ou se elas comem carne, são vegetarianas, esse tipo de preferência alimentar. Eu poderia se porventura eu apague o nome e o CPF, pode ser que eu não consiga mais saber quem tem aquela preferência alimentar, né? Então, nesse caso, eu apliquei uma técnica para ter uma anonimização em relação àquele dado. Eu falei que eles são uma questão polêmica, porque tem muitas pessoas que são engenheiros e estudam a tecnologia, né, que falam que é quase impossível você ter uma anonimização de fato. Então, por isso que a lei fala de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, porque você vai ter uma questão mais contextual, né? E, importante, dados anonimizados não são considerados dados pessoais por efeito da lei. Então, se eu efetivamente conseguir anonimizar, ou seja, eu não consigo mais ligar uma característica ou um dado a uma pessoa natural, aquele dado não é considerado um dado pessoal. Eu tenho também a pseudonimização, que é quando esse dado perde a possibilidade de associação temporariamente, né? Vamos dizer assim. Então, é uma anonimização um pouco mais light. Isso pode acontecer, por exemplo, numa empresa em que eu tenho uma planilha com várias informações dos funcionários, e aí eu vou passar para um outro setor da empresa, só que eu vejo que não tem necessidade de eu passar essa planilha inteira com todas as informações, e aí eu vou ocultar algumas colunas, né? Então, nesse caso, eu perdi a possibilidade de associação de certos dados a pessoas, só que temporariamente, para proteger, enfim, né, para não fazer tratamento de dados necessários em relação àquelas pessoas, né? Então, a pseudonimização é uma ferramenta super importante para o nosso dia a dia e pode oferecer uma camada de segurança a mais para o tratamento de dados pessoais. Outros conceitos importantes que essa lei vai estrear é o conceito de titular, né, que é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, ou seja, eu, né, vocês que estão assistindo, controlador, que é a pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, o operador, que é a pessoa natural ou jurídica que vai realizar o tratamento de dados em nome do controlador. Normalmente, o operador seria quase como um prestador de serviços ou uma subcontratação do controlador, né? Vamos imaginar que eu tenho uma empresa e que eu vou fazer um disparo de e-mail marketing, né? Aí, só que eu, né, como controlador, não tenho como fazer o disparo. Aí eu vou contratar outra empresa só para fazer aquele disparo, né? Então, nesse caso, essa empresa vai só fazer isso, eu contratei eles para essa finalidade bem limitada, eles vão ser operadores. Que eles não têm autonomia também sobre decisão do que vai ser feito com esses dados ou não. E também tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD,
que é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. A NPD é bastante importante porque, apesar da legislação da LGPD ser bem longa, tem muitos pontos ainda que carecem de discussão, de regulamentação, e que ainda não está certo como é que eles vão ser aplicados na prática ou não. E a NPD vai ser muito importante para a gente poder fazer essas discussões e também decidir determinados aspectos legais da LGPD. Aí, né, falando um pouco sobre o Jus Brasil, né? O Jus Brasil, acho que a maioria de vocês devem conhecer. Nós somos uma plataforma que indexa informações públicas, né, normalmente informações de processos ou outras informações relacionadas à publicação em diários oficiais, por exemplo. E a gente trata dados pessoais, né? Então, a gente trata dados pessoais tanto dos nossos usuários, porque as pessoas podem fazer um cadastro na plataforma, então, acaba tratando diversos dados como nome, IP, e-mail, nome do usuário, dados financeiros para aqueles que contratam determinados serviços dentro da plataforma, e a gente também trata de dados pessoais de processos e de publicações, né? Que essas publicações podem ter o nome das partes, advogado, OAB, que são, sim, dados pessoais, mesmo sendo dados públicos. Falando um pouquinho sobre essa questão de dados públicos, né? É importante só reconhecer que é muito importante a utilização de dados públicos. E uma pergunta que é sempre feita para a gente é, poxa, mas a LGPD não impediu ou não dificulta o tratamento de dados públicos? E aí acho que é importante entender o contexto de onde a gente vem, onde a gente está, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente teve, a partir dos anos 2000, uma agenda muito forte de abertura de dados públicos, a própria LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, acabou surgindo nessa época em que você estava fomentando essa abertura, que as relações tinham que ser mais transparentes, que as pessoas tinham, sim, o direito a ter informação sobre o que acontecia dentro de órgãos públicos, né? E no mundo inteiro a gente tem visto que é super importante você ter dados abertos, que eles acabam sendo promotores da democracia e até motor econômico para a inovação, porque tem vários produtos que acabam causando um impacto social gigantesco que utilizam desses dados públicos, né? E aí tem uma questão que acho que aí também acaba sendo um pouco do nosso papel, como Jus Brasil, que não basta só abrir os dados, né? Porque imagine que eu tenho, sei lá, um monte de dado que vem numa planilha de Excel, que acaba ficando tudo misturado, eu não sei onde está a informação. É desejável que esses dados estejam estruturados para que as pessoas possam mais facilmente acessá-los e entender o que eles querem dizer. Então, é isso que a gente acaba fazendo aqui, né? A gente acaba facilitando, de certa forma, o acesso a fazer essa estruturação. A própria Constituição, ela traz esses preceitos de transparência, né? Então, no artigo 5º, inciso 55, por exemplo, você coloca que os dados processuais, eles são, em regra, públicos e só em casos específicos você vai poder restringir, né? Aí, no 37, você tem também que as informações custodiadas pela administração pública no geral, elas devem ser acessíveis publicamente, e o 95.9 estabelece que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos. Atualmente, a gente entende que essa exceção de publicidade, ela se traduz com o segredo de justiça, né, que está previsto no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, e nesses códigos tem algumas condições relacionadas ao segredo de justiça, mas o segredo de justiça é uma exceção, né, a publicidade que é a regra. Eu vou só falar rapidinho que meu tempo está acabando, mas por que você tem a importância de divulgação de dados do judiciário, né? Então, é importante para compreender quais são os players que acessam o Poder Judiciário, de que maneira eles afetam o resultado dos processos, accountability do poder estatal, ou seja, os juízes estão decidindo corretamente, como é que isso tem sido feito, quais teses elas acabam sendo relevantes no judiciário, né? Porque atualmente, né, apesar da gente viver num sistema de civil law, as decisões judiciárias são muito importantes para basilar a nossa interpretação das leis, né? Então, é muito importante a gente ter acesso a essas informações
para poder praticar o direito corretamente. E a LGPD, finalmente, ela acaba falando um pouco sobre essa questão de dados públicos, né? Então, não há uma proibição, inclusive você tem no artigo 7º, parágrafo 3º e 7º, alguns cuidados que tem que tomar quando vai tratar esse tipo de dados, né? Então, você deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a disponibilização desses dados. Então, tomando esses cuidados, você consegue tratar dados públicos, não há um impedimento, né? A LGPD acaba só trazendo mais uma camada de análise que a gente deve fazer em relação a esses dados, né? Então, vamos observar os propósitos legítimos específicos do tratamento, preservação dos direitos dos titulares e os fundamentos e princípios previstos na LGPD. E basicamente é isso, foi mais uma introdução, eu quis apresentar alguns conceitos básicos para vocês, e é isso, né? As nossas redes do Jus Brasil, a gente acaba postando bastante conteúdo sobre isso, e muito obrigada pela paciência e pela atenção. Você está no mudo. Maravilha, doutora Juliana. Parabéns pela sua apresentação. Acredito que nesse momento todos nós que estávamos aí curiosos para entender um pouco do que significa essa tão famosa sigla que aparece em todas as nossas redes sociais nesse momento, LGPD, temos uma noção agora bacana sobre o que significa a Lei Geral de Proteção de Dados, como ela implica aí no nosso ordenamento jurídico e de que forma ela pode ser utilizada para proteger aí o cidadão, né, que, em resumo, ela foi desenvolvida para acompanhar a atualidade e proteger o cidadão. Eu agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua palestra muito bem organizada, e nesse momento vou transferir a palavra para o Dr. Leandro Figueiredo, advogado especialista em Direito Digital e Compliance, Direito Digital e Direito das Startups pela Faculdade Baiana de Direito e Damásio Educacional. É professor convidado da Faculdade Baiana de Direito e Brasil Jurídico. Participou no 1º e 3º Congresso Nacional de Direito Digital, assim como no 1º Seminário Baiano de Direito Digital como palestrante, coautor de diversas obras vinculadas à matéria do direito digital. Doutor Leandro, fique à vontade e traga para a gente aí bastante conhecimento e novidade sobre esse tema relevante. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Luiz. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, a todos os membros da mesa, doutor Luiz, doutor Diogo Gabriel, doutora Juliana, doutora Tamíride. Bom, iniciando o tema, é um tema bem novo, né, um tanto quanto complexo, pois, como eu vou demonstrar aqui na minha apresentação, engloba diversas áreas, não só a área do direito propriamente, né? Idealmente, irei falar sobre a temática da compliance de dados referente às invasões cibernéticas, né? Que tipo de proteção, né, se busca juntamente a LGPD, com compliance de dados, a SI, segurança da informação e diversos outros mecanismos para proteger as empresas, para resguardar as empresas de possíveis processos, né, com a adoção de diversas práticas e técnicas para efetivamente proteger essas empresas e possibilitar que elas efetivamente estejam resguardadas pela lei, né? Inicialmente, eu gostaria de contextualizar a questão do compliance de dados. Bem como eu falei, o compliance de dados ele não só é referente à questão dos contratos, né, e governança das empresas, mas também à questão da segurança da informação, né? E por que isso? A segurança da informação é uma ciência que já existe há um tempo. Ela busca resguardar os sistemas informáticos, né, protegê-los de uma infinidade de mais práticas, né, de invasão, de mau uso, né, uma série de práticas danosas à realidade das empresas e de outros entes que participam dos ambientes digitais. Então, assim, o SI, deste modo, é de relevante importância na adoção do compliance de dados nas empresas, porque é com ele que podemos garantir a proteção e a real integridade dos dados quando de uma possível invasão
né, e de um possível processo referente a esse vazamento de dados relativo à invasão. Então, assim, dentro dessa dinâmica, temos que, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma infinidade de invasões cibernéticas, né, invasões de todos os modos, né, desde de simples vírus de computador até os mais complexos, né. Então, contextualizando aqui, temos vírus como o phishing, né, o ransomware, Hooktips e vários outros, né. No caso, o ransomware, atualmente, tem sido um dos que mais assola, né, somente o nosso judiciário, né, inclusive o judiciário baiano, com o que a gente chama de sequestro de dados, coloquialmente falando, né, pois não se trata efetivamente de sequestro, já que dados não estão resguardados dessa forma pela lei, né, mas seria uma espécie de sequestro, pois os dados ficam congelados, né, a partir da invasão do sistema até o momento que aquela entidade, aquela empresa, ela busque bancar, né, busque assegurar o resgate daqueles dados, ela acabe pagando, né, pelo resgate. Nesse contexto, a gente tem que esses dados, essas invasões que chegam no ano de 2018 chegavam a 10 bilhões de invasões anualmente, e atualmente esse número deve ter triplicado para mais, porque só no ano passado, para esse ano, com o advento da questão da pandemia, o aumento de invasões cibernéticas passou de 1000%, pela situação das pessoas, empresas que passaram a usar efetivamente com muito mais intensidade as redes digitais. Deste modo, houve um crescimento demasiado dessas invasões, o que acarretou uma infinidade de danos a uma infinidade de empresas e a pessoas físicas também. Nesse sentido, a gente tem que, para que seja assegurado que essas empresas possam se proteger dentro de uma realidade de compliance de dados, de adequação à LGPD, uma série de ferramentas. E a principal delas é o Pentest. O que seria o Pentest? O Pentest é o que chama de Penetration Test, né, em inglês, seria um teste de penetração, né, traduzindo ao pé da letra, ou seja, uma forma que as empresas de SI, né, seja o setor de TI das empresas ou uma empresa contratada, terceirizada, ou até uma própria equipe multidisciplinar, juntamente com um advogado, para poder resguardar a adequação LGPD da empresa, possa garantir que ela esteja segura realmente nos ambientes que ela se propõe a resguardar os dados, a guardar os dados, a tratá-los e a coletá-los. Então, dentro do Pentest, nós temos 3 tipos de testes que são feitos, né, desde o mais simples até o mais complexo. Então, nesse sentido, temos o white test, que eles buscam, através de informações, já temos as informações do sistema, invasões, seria algo como se fosse um ataque interno ou de um agente filtrado, por assim dizer, né? Alguém que já tenha realmente todas as informações do sistema possa corromper aquele sistema, possa vazar os dados. Temos o black box, né? O pentest black box, que seria um pentest mais usual, que a gente costuma ver, ele simula um ataque mais usual que a gente costuma ver, que seria um ataque sem informação nenhuma, em que os hackers, né, as pessoas mal intencionadas, nesse caso os crackers, eles buscariam invadir o sistema sem ter informação nenhuma, de uma maneira um tanto quanto aleatória, né? E aí acabaria por chegar naquela empresa e, por exemplo, exigir um resgate ou efetivamente danificar o banco de dados daquela empresa. Nesse sentido, a pessoa não tem informação nenhuma e é feito na base da tentativa e erro. Nessa fase, a gente vê ainda a questão do teste por forma de break force ou por efetivamente um ataque mais forçado. Break force seria a questão do uso de softwares para poder identificar a senha do sistema através de tentativas diversas, de softwares específicos que estariam fazendo tentativas diversas acerca daquela senha para poder burlá-la. Então, quando você tem senhas muito simples, como senhas só numéricas, os softwares que já são bastante avançados, eles conseguem descobrir aquela senha muito rápido, né? Então, uma senha de 5 dígitos, por exemplo, que é usualmente adotada pelas pessoas e empresas, em cerca de 1 minuto, um software padrão consegue derrubar. Mas o que é indicado nesse caso, então, seria números, letras e algarismos diversos, e símbolos diversos. Nesse sentido, também temos
um terceiro tipo de teste, né, que é feito nas empresas, que seria o Gray Test, que seria um misto das outras duas, né, que seria uma espécie de teste com informações específicas daquela empresa, então seria algo como se fosse um ataque contratado, né, de uma empresa rival, algo do tipo, para poder realmente burlar e danificar o banco de dados daquela empresa, poder gerar um certo prejuízo para ela, por assim dizer. Então, esse é o terceiro tipo de teste que é feito, e com esse tipo de teste, com esses três tipos de testes, é possível ter um panorama geral do quanto aquela empresa está efetivamente vulnerável a esse tipo de invasão ou não. No segundo sentido, a gente tem que esses testes devem ser feitos trimestralmente, em cerca de 3 meses, né, em média, pois, como bem sabemos, a tecnologia avança muito rápido, né? Atualmente temos uma série de tecnologias que usamos no nosso dia a dia que há cerca de 3, 4, 5 anos atrás não existiam, e coisas que a âmbito global, né? Atualmente temos uma situação que é bastante recorrente, que seria a criação, né, de novos vírus diariamente em ambientes como a Deep Web, né, que seria uma internet mais escondida, né, mais camuflada, por assim dizer, em que os hackers e crackers, né, pessoas mal intencionadas, de alguma maneira, elas buscam produzir esse tipo de ferramenta para poder invadir os sistemas, né? Então, assim, a gente chama isso de vírus zero day, né, que seria um vírus que nunca chegou em sistema nenhum, e a partir daquele momento ele vai conseguir burlar os sistemas, né, que ainda não estão protegidos para aquele tipo de vírus. Isso é tentado diariamente nesses ambientes, né? Nesse sentido também, a gente busca a realização dessa produção de conhecimento, né, esse entendimento sobre a segurança da empresa através de 3 etapas, né, de busca de entender realmente as brechas, os problemas de vulnerabilidade e segurança daquela empresa. O primeiro seria a fase de conhecimento, ou seja, levantamento de informações, buscar saber todos os tipos de informações que podem estar, de alguma maneira, vulneráveis, né, dentro daquela empresa. Então, assim, qualquer tipo de informação que possa estar sendo repassado ou divulgado, seja em redes sociais ou outros ambientes que, de algum modo, possam estar prejudicando a empresa, como, por exemplo, aí, no caso, já são os dados pessoais, né, dos funcionários ou de terceirizados ou dos próprios clientes, né? Isso aí poderia gerar um processo pela questão da LGPD. Nesse primeiro momento, ele estaria sendo feito uma fase de conhecimento, entendendo e sabendo quais informações seriam essas que poderiam estar, de alguma maneira, vulneráveis. No segundo momento, é a fase de varredura, em que é feita uma varredura completa nas redes, né? Seja no backup, redes internas, externas, para saber buscar acerca de IPs, né? Seriam o registro das máquinas, a questão dos servidores, sistemas operacionais das máquinas, e principalmente por portas abertas, as chamadas backdoors, né, que seriam portas de trás, locais, brechas por onde as invasões poderiam adentrar o sistema propriamente. E no terceiro momento, se utilizando dessas brechas, né, que anteriormente foi citado, através do chamado exploit, né, a busca de brechas, e como já foi falado, a questão da brute force, né, forçar efetivamente o acesso à invasão daquele sistema. Após essas 3 etapas, é feito um relatório, né, que conjuntamente com a equipe legal, ele acaba que busca fazer algo inteiramente assegurado através da lei para poder resguardar efetivamente a integridade dos dados, né, se está realmente em acordo com a lei e com acordo com a integridade daqueles dados, do asseguramento daqueles dados. Então, após esse relatório inicial, é feito um estudo das falhas, né, de como podem ser resolvidas essas falhas, e, em um outro momento, é feito mais um relatório em que vai demonstrar efetivamente que essas falhas foram sanadas e que a segurança daquela empresa realmente está resguardada. E isso tudo é por conta de um simples motivo, né? Dentro da área da SI, né, do compliance de dados, e agora da parte de LGPD, nós temos uma máxima, né, que minha amiga Fabiane Borges ela sempre cita, que é a questão de que os dados eles serão vazados, né? Uma certeza que existe nessa área é que os dados vão vazar. Se a NASA, se o FBI e outras grandes
instituições, né, inclusive de segurança, já tiveram seus dados vazados, uma certeza que existe é que aqueles dados vão vazar de alguma forma. Desse modo, então, cabe às empresas elas se resguardarem na medida possível, né, de todo modo que ela pode, né, através de, como eu falei, essa adequação de segurança da empresa, da adequação legal e adequação de governança, que posteriormente vão ser falados pelos nossos colegas, já foi falado pela nossa colega Juliana, e, conjuntamente a isso, trazer uma proteção maior e uma adequação, para quando houver a fiscalização, a empresa está efetivamente resguardada disso. Então, o que eu quero deixar claro aqui, quero que incute na cabeça de vocês, é que somente os contratos legais, né, a governança por entre os clientes, os funcionários, melhor dizendo, não é o suficiente para poder efetivamente estar adequando aquela empresa para o LGPD. É necessário efetivamente ter uma equipe de SI, uma equipe de TI, que seja, para poder resguardar a integridade daqueles dados, né, a proteção daqueles dados, para que efetivamente a empresa esteja resguardada perante a lei. Então, diante disso, eu gostaria de agradecer, meu tempo já está quase acabando, gostaria de agradecer a todos os meus colegas de mesa, gostaria de agradecer a nossa presidente Sara Barros, ao presidente Fabrício Castro, nosso grande vice-presidente nacional, Luiz Viana, né, porto farol da nossa advocacia baiana, e agradecer pelo convite e desejar a todos uma boa tarde e qualquer dúvida posteriormente podem procurar nas redes sociais Leandro Figueiredo, ADV Leandro Figueiredo, que eu poderia estar sanando as suas dúvidas. Muito obrigado. Doutor Leandro, muito obrigado pela sua explanação sobre o tema. Sabemos, a partir de agora, a importância do compliance de dados nas invasões cibernéticas e muitos métodos aí de prevenção e atuação. Agora estaremos dando continuidade com o nosso tema, de forma que transmito a palavra para a doutora Tamire de Monteiro. Ela é advogada especialista em Direito Digital e Compliance, professora, presidente da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação da OAB na seccional da Bahia, representante da OAB em todos os comitês gestores do sistema PJE, referente aos tribunais estaduais, representante do Conselho Federal da OAB no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É membro da Coordenação da Tecnologia e Inovação do Conselho Federal da OAB e da Comissão de Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Tamire, uma boa tarde, é um prazer tê-la conosco. Jogue duro aí, traga para a gente aí bastante conhecimento, que é o que nós esperamos aqui através dessa telinha aí que lhe assistimos. Olá, boa tarde a todos e todas, colegas, advogados e advogadas do Brasil inteiro, né? A internet faz com que a gente consiga se unir através desse meio virtual. E a gente está lado a lado, né, virtualmente. Mas eu queria inicialmente agradecer, assim, de forma muito especial para a Sarinha Barros pelo convite e parabenizar a Luiz Viana Queiroz, que deu vez, voz à jovem advocacia, né, e ao meu presidente querido FAO, a gente chama ele de FAO, Fabrício Castro, que ele, em ato contínuo, consegue manter a valorização da jovem advocacia. Queria também agradecer à minha comissão de tecnologia, a especial não, a nossa comissão foi a primeira comissão permanente de tecnologia do Brasil, né? Então, a nossa seccional é a primeira comissão permanente de tecnologia do Brasil, e eu estou ladeada e liderada, né? Chamo que eu sou presidente, mas eu digo que eu sou liderada por eles. E eu digo que a nossa comissão tem os melhores profissionais. Temos coordenações de todas as áreas, de LGPD, de esportes, de legal designer. Então, sejam todos os jovens advogados e advogadas, estejam convidados a participar da nossa comissão, serão sempre bem-vindos. A gente está sempre de braços abertos para recebê-los. E eu não poderia deixar de dedicar a minha fala a um grande amigo, também que foi da área de TI, depois foi para a área de direito como eu, Cristiano Reis, que hoje luta na UTI para sobreviver
está travando uma luta muito dura. Vocês não sabem o esforço que eu estou aqui, entre a vida e a morte, para vencer essa doença terrível da Covid-19. Um jovem de 40 anos, também da área de tecnologia, a jovem advogada, assim como eu, e luta. Então, eu queria dedicar minha fala para ele, e resistir muito, mas como ele sempre foi uma pessoa, e vai ser, eu acredito no milagre, ele vai ficar muito feliz quando sair de lá, em ver essa explanação, esse sorriso grande. Eu acredito em você, Cristiano Reis, que você vai sair dessa. Não há nada impossível. E, antes de tudo, eu queria dizer que, quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala de TI, a gente lembra das mesas com homens, aquelas pessoas. E eu tenho uma responsabilidade muito grande e uma alegria muito grande de ser uma mulher presidente da Comissão de Tecnologia, né? Isso a OAB Bahia, ela me proporcionou. Ela valorizou isso aí, né? Eu, como mulher, e falar um pouco de tecnologia. E tecnologia deixa a gente sempre jovem, né? Porque a gente sempre acorda no susto, na verdade. Né? Por exemplo, eu estou aqui, eu acho que eu vou muito mais aprender com vocês do que passar alguma coisa, na verdade. Porque a tecnologia faz com que a gente acorde sempre na surpresa. A Lei Geral de Proteção de Dados é um tema muito gostoso de estudar. É um tema norteador de muitas coisas que a gente tem. Né? E hoje eu vou mais falar das minhas inquietações do que da parte técnica, meus queridos, minhas queridas. A minha inquietação, ela nasce lá em 2006, né? Quando começou a informatização dos processos. E eu vou chegar lá onde eu quero chegar. E o meu tema eu coloquei como faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, e o judiciário. Né? Em 2006, começou a uniformização, a informatização dos processos. Os processos eram todos físicos, para você poder ir... Não sei se vocês são desse tempo, né? Me falaram, eu sou do tempo para cá, né? Sou muito jovem, advogada e tal, de cabeça, né? Sempre, claro. Ninguém vai dizer que eu tenho 46 anos, né? Eu sou do tempo do TK 85. Então, quando você fazia os processos físicos, você colocava o registro no livro para você ter vistas ao processo. E não tinha aquele negócio de você tirar foto, copiar, porque a gente não tinha esse acesso. Com a uniformização dos processos, os serventuários começaram a colocar, eu vou botar aqui da Bahia, o Saipro, botar aqueles dados nos sistemas onde você colocava, olha, fulano de tal, fazia aquelas pesquisas de nomes, por nome, CPF, depois veio o ESAGE, e olha só, 2016, e somente acho que 2011, começou a digitalização dos processos, com o sistema ESAGE, que é da Softplan. E essa digitalização dos processos, e você começar a peticionar via PDF e tal, os processos totalmente digitalizados, assim como o Projude, né? Então, você inseria lá nome, CPF, endereço, tudo que você quiser, do ESAGE e o do Projude, e são processos abertos, públicos, então todo mundo tem acesso aos dados, aos processos, todos que quiserem. A não ser a Justiça do Trabalho, que se você só consegue fazer pesquisa pelo número, os outros sistemas que não sejam sob sigilo, por exemplo, o segredo de justiça, você colocando o nome, você consegue ter acesso a todo o processo. Bom, ter acesso ao processo, isso por ser um processo público, isso não teria nenhum problema. O problema está nos dados que tem dentro do processo, em que o judiciário não trata disso. Tanto que, quando você abre o Projude ou outro sistema, ele aparece aquela faixazinha dizendo, olha, de acordo com o processo aqui no CNJ, tudo que você olhar nesse processo, você pode responder perante, etc e tal. Aquilo ali nasceu porque algumas pessoas, né, estavam extraindo dados, tipo carteira de identidade, CPF, comprovante de documento, de residência, extraindo dados, fazendo toda aquela chupa-cabra de dados dos sistemas, e aí estavam fazendo documentos falsos, novos processos, e as pessoas não sabiam.
Então, a partir daí, eles tentaram mitigar ou então diminuir esse acesso, dizendo, olha, tudo que acontecer que você acessar, e se isso vazar, você pode ser responsabilizado. Eu praticamente nunca vi nada que acontecesse com essas pessoas que tinham acesso ou baixavam esses processos. Por quê? Gente, o judiciário, ele precisa, eu acho que ele tem uma necessidade, é uma indagação, uma indignação que está muito grande, ela insiste em ficar no último vagão do trem. Eles têm que entender que a tecnologia aí existe para ajudar. Eles acham que implantando o processo judicial eletrônico de forma soldada, de qualquer jeito, porque há pouco tempo atrás, eu vou dizer 2, 3 anos, eu conseguia qualquer tipo de dado, colocando o nome, Diogo Gabriel Fernandes, ele me dava o CPF da pessoa e o último endereço. Foi através do comitê gestor foi que a gente conseguiu mudar esse negócio dentro do PJE, porque você tinha acesso a todo mundo. Eu conseguia fazer uma pesquisa geral, imagine, e nas minhas aulas eu falava, olha, eu vou dar um plus. Se alguém te deve, você coloca aqui nessa pesquisa, porque existe uma solução de contorno para você achar o endereço de acordo com a Receita Federal. Também, o que tem isso a ver com a LGPD? Nossa, tem tudo. Primeiro que a gente tem a primeira lei que tem o maior vacatio legis da história, eu acho que nem na promulgação, eu acho que da independência do Brasil demorou tanto. O Brasil foi dominado por 300 anos, eu acho que a lei de adaptação de dados, ela teve um vacatio legis escandaloso, porque deu tempo para as empresas se adaptarem. Aí a gente falava, as empresas se adaptarem. Poxa, mas as pessoas tendem a ver somente a questão privada, e a Juliana colocou muito bem. Não só o setor privado, não. O setor público ele é obrigado a estar também em adequação, em conformidade com a LGPD. Mas o judiciário, ele se esquece que o papel dele é também fiscalizar, é também se adequar. E eu desconheço qualquer tribunal, eu vou mais além, eu desconheço qualquer sistema, dos 56 sistemas que temos todos no país, eu digo 56 sistemas nominais, ProJude, ASAD, TIGICUD, PROC, se eu colocar aqui uma lista, eu vou passar o tempo, que faça realmente tratamento de dados. Se você entrar com o seu token, acessar qualquer processo do Brasil inteiro, de qualquer estado, você consegue baixar tudo o que tem nele. Documentos pessoais, dados sensíveis, pessoas que fizeram cirurgia plástica, que tem as fotos com o corpo nu, até essas coisas a gente consegue ter acesso. Processos do ProJude, por exemplo, que não estão sob sigilo, né? Que tem gente que não coloca essa questão médica, direito médico, por exemplo, essa muita questão de direito médico, são dados super sensíveis. Eles não tratam isso de forma, como é que se diz, cuidadosa com os dados dessas pessoas. Então, a minha maior indignação, eu digo, nós temos uma lei, nós temos um mercado de trabalho para a jovem advocacia fantástica, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, meus queridos, é um novo norte, é um novo job, que a gente chama, né? Para a jovem advocacia, não, eu digo para todos os advogados, que ele é necessário todo mundo conhecer, não é uma lei difícil de entender, não é uma lei difícil de interpretar, é necessário que todo advogado, porque ser advogado é ser inovador, não é só ser disruptivo, não. É ser inovador. Você está sempre estudando. É um novo mercado onde você pode se inserir dentro de uma empresa privada, de um setor público. Mas, de outro modo, o judiciário precisa se inovar. Entende, colegas? O judiciário ela precisa também se adequar. Porque quando as demandas chegarem dos seus clientes que estão sob adequação ou sob não adequação, você vai ter um judiciário despreparado para atender suas demandas judiciais. Porque nem ela mesma trata os seus dados pessoais que a gente coloca ali. Não trata os dados pessoais dos seus clientes. Elas deixam à vista e devassadas dados pessoais e sensíveis. Não é à toa, como o Leandro falou, das invasões do STJ, STF, Tribunal de Justiça da Bahia.
toda hora fecha e abre. Então, assim, a minha exposição, meus caros, é muito mais uma indignação e dizer a vocês, estudem, é um novo norte, é um novo norte de trabalho, mas que o judiciário, ela precisa entender que ela também é responsável, que os juízes também precisam estar dentro dessa inovação, dessa nova lei, estarem adequadas, os tribunais precisam disso. Então, fica aqui a minha inquietação, eu fico muito honrada pelo convite, sempre muito honrada pelo convite. Eu queria deixar um abraço muito grande para todos os colegas, o Diogo, quem vai falar, eles falaram muito bem, e eu tenho muito orgulho de Diogo, de Leandro, dos meninos, dos meus jovens não, jovem sou eles já nasceram anciãos, né? Mas deixar um beijo grande para vocês e dizer que a OAB Bahia está à disposição de todos os colegas, jovens advogados, coroas advogados, balquianos advogados. Nossa comissão está de portas abertas. A minha comissão tem mais de 10 comissões, ou tem 10 coordenações, e todos têm autonomia. E a gente está vindo para o segundo congresso de Direito Digital da nossa comissão, e todos estão convidados para participar. Um grande beijo, um grande abraço. Fica aqui minhas inquietações. Como sempre, eu não poderia ser diferente. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Passa a bola. Doutora Tamires, obrigado aí pela sua apresentação. Cumpre a minha pessoa aqui registrar que é uma satisfação fazer parte desta seccional, onde temos uma presidenta, Sara Barros, e a nossa presidenta da Comissão Permanente também de Tecnologia, 2 mulheres aí exemplos, certo? De batalha, de dedicação, de vontade de vencer, e que conquistaram um lugar que não há gênero aí que possa indicar um melhor resultado. Vocês 2 estão de parabéns, é um orgulho para todos nós aí participar mais uma vez dessa seccional gerida por vocês, tá bom? Obrigado por sua palestra, o conteúdo foi bastante interessante, além dos termos técnicos que você trouxe, foi possível também trazer para a jovem advocacia ou para o coroa advogado uma nova área de atuação, né? Um novo momento de trabalho, certo? Então, obrigado por despertar aí esse interesse, essa curiosidade também dessa forma. A partir de agora, nós vamos transmitir a palavra para o doutor Gabriel. Ele é advogado, formado pela Universidade Rui Barbosa, pós-graduado em Processo Civil pela Universidade de Salvador, Unifax, pós-graduado em Direito Digital pela Escola Brasileira de Direito, EBRAD, graduando em Segurança de Informação pela Universidade de Salvador, Unifax. Ele possui certificação de Direito e Proteção de Dados pela PUC, certificado EXIM, Privacy Consulting, auditoria interna pela Escola de Auditoria e autor de obras acadêmicas na área do direito digital. Doutor Gabriel, a palavra é sua, meu amigo. Luiz, muito obrigado por ter passado a palavra, né? E assim, eu fiquei com a missão difícil, que é encerrar essa mesa desse painel, depois de termos a abertura de Juliana, que foi sensacional, trazendo vários conceitos, destrinchando alguns pontos que até então são novos, tanto para os estudantes quanto os advogados, né, jovens advogados, até aqueles que militam há mais tempo, seguindo pela palestra do meu querido sócio, né, Leandro Figueiredo, que nos brindou e um conteúdo incrível, e também com a palestra da nossa placa-mãe. Para quem não entende, a placa-mãe é uma brincadeira interna para quem faz parte da Comissão Permanente de Tecnologia de Informação, né? Então, assim, eu tô com essa mega... ela tá rindo da brincadeira, mas essa é a nossa placa-mãe, quem norteia a gente, entendeu? Dentro desse trabalho maravilhoso que a gente vem desenvolvendo com a liderança dela. Eu queria também agradecer a Fabrício Castro, nosso presidente da OAB, a minha presidenta, Sara Barros, do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia aqui da Bahia. Agradecer também a Luiz Viana, que é o nosso porto falando da advocacia, a Hermes Elarião, nosso eterno presidente da CCJA, e principalmente ao nosso mediador, que está aqui, né, de forma brilhante, apresentando os palestrantes desse painel sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, eu vou começar falando
um pouquinho sobre a questão de implementação, né, da LGPD nas empresas, tirando um pouco do foco legal e trazendo mais para o foco do avanço empresarial, que muitas empresas ainda não notaram. E é muito normal quando a gente já trabalha um certo tempo com startup, quando você é um disruptive farmer, né, que é o termo que a gente utiliza para advogados que têm uma visão além da parte jurídica, você começa a observar oportunidades. E a Lei Geral de Proteção de Dados, a análise dos dados que são coletados, né, obviamente, com o devido consentimento por parte dos titulares, é muito importante salientar que quando a gente fala da implementação da LGPD, tem toda uma série de etapas a serem cumpridas, treinamento para os colaboradores, tem peculiaridades de um setor para outro setor. O setor, por exemplo, mesmo de RH, é um setor um pouco mais sensível, tá certo? Existem obrigações também, quando você vê o mundo da LGPD, do empregador quanto à coleta de dados dos seus colaboradores e por aí vai. Mas quando você analisa os dados em geral, o que é que acontece? Você pode observar e ter parâmetros matemáticos que podem auxiliar qualquer empresa, de qualquer ramo, a ter um escalonamento financeiro. Isso é muito simples. Quando você começa a ver que determinado produto tem uma alta vendagem e que a duração, se tratarmos de um bem que ele, vamos supor, um medicamento que vai se esgotar em 30 dias, normalmente, você já deve ter acontecido com você recebe uma mensagenzinha no celular, né, informando que tal medicamento que é o que você compra está em promoção. Aqui não é por acaso. Há uma análise de dados toda por trás para poder trazer essa estratégia de marketing de venda, pessoal. Então, assim, um ponto de escalonamento como esse pode aumentar de forma absurda, de forma aritmética, a venda, os ativos da empresa. E, assim, se tratando ainda dentro da parte de implementação, você também tem outras vantagens, né, outros benefícios quando você faz isso. Qual, por exemplo, a redução de passivo. Por exemplo, você tem um passivo de um gasto com o jurídico, né, da empresa, com muitos litígios, acaba sobrecarregando. Por quê? Porque você vai ter determinados processos, vamos supor que tem uma perda para a empresa, querendo ou não, você vai movimentar um setor que não é um setor barato, que é o setor jurídico, tem custas a serem pagas e afins. E quando você utiliza uma política que consiga ter uma métrica aliada ao compliance, uma política de proteção de dados aliada a um bom compliance, você consegue prevenir esses danos. Então, você tem uma redução de passivo empresarial, tá certo? Na parte de ativos empresarialmente, você não tem só o aumento das cifras, né, dos números, o valuation da empresa também tem um escalonamento muito bom quando você tem políticas de compliance, política de proteção de dados, quando você valoriza o feedback do seu cliente, dos seus colaboradores. Isso é muito comum nós vermos em empresas de médio porte e vemos também uma certa preocupação inicial com as startups, que já vem trazendo um pouquinho disso, tá certo? Então, só recapitulando, quando a gente fala da implementação da LGPD, a gente fala de várias etapas. E dentro dessas várias etapas, nós temos também os benefícios que são trazidos para a empresa. Por exemplo, vai melhorar a sua imagem com o seu mercado consumidor, tá certo? A gente pode trazer de forma análoga, uma empresa que não faz testagem em animal, ela tem uma imagem melhor hoje em dia do que a que testa determinados produtos em animal. Então, quando você tem uma política bacana de implementação de dados, você respeita o consumidor, você tem um feedback legal, você tem um contato e tem uma rede bem estruturada para isso, um setor bem estruturado para isso, acaba que você, no pós-venda ou até no atendimento ao cliente, você fique bem falado. E você ficando bem falado significa que a sua empresa ela vai ter um valuation maior, ela vai ter vai ter agregado valores a ela, tá certo? Não só da parte financeira. A análise de dados coletados, eles podem servir para você ter métricas para escalonamento de venda, ações de venda direcionada e afins. Então, assim, nós estamos observando agora um momento, né, nós estamos vivendo um momento onde o que se fala bastante é a LGPD, é a Lei Geral de Proteção de Dados. E muitas pessoas não entendem para que serve essa proteção de dados pessoais, tá ok? Do ponto de vista da empresa, não é somente você corresponder a uma lei que foi, de certa forma, da noite para o dia empurrada goela abaixo, porque foi numa apagada das luzes do governo Temer, em 2018, que essa lei foi promulgada, teve um abacate de 24 meses, passou um pouquinho mais de 24 meses na realidade, né? Inclusive as sanções administrativas só vão iniciar agora em agosto de 2021, que é para ter iniciado desde o ano passado.
E não é somente você cumprir uma determinação legal, mas você melhorar a qualidade da sua empresa, a qualidade daquele mercado que você atua. Então, eu enxergo, né, a LGPD também essa oportunidade enquanto empresário, tá ok? Saindo um pouco da minha figura de advogado e entrando um pouco na minha figura de empresário, eu enxergo essa oportunidade para a LGPD. E, assim, nós temos vários outros conceitos que, inclusive, podem auxiliar na parte interna da empresa, utilizando o critério de privacidade, de respeito aos dados que são coletados, não ter o excesso de dados coletados nem do colaborador, nem dos seus clientes, né, dos titulares em geral, independente da categorização deles. Isso, inclusive, pode evitar sérios percalços, sérios problemas para a empresa no futuro. A implementação, pessoal, ela não é feita de forma rápida, só tirando essa dúvida. Estou esclarecendo alguns conceitos de como funciona a implementação. Primeiro, você tem que fazer toda uma análise da empresa. Normalmente é feita através de um questionário, tá certo? Você vai ter que detectar quais áreas têm risco. Posteriormente, você vai ter que fazer um data mapping, você vai ter que adequar o compliance da empresa, vai ter que ter treinamento específico para os colaboradores, tanto de forma geral quanto setorizada. E, assim, é muito importante que vocês, quanto advogados, que acabem por vir atuar, né, dentro dessa seara, tanto do lado da empresa quanto do lado do titular dos dados pessoais, entenda que essa lei ela foi criada com o intuito de proteger e de minimizar potenciais riscos, como de fraude, inclusive. Né? Assim, basicamente, Luiz, são as considerações que eu tinha para poder fazer sobre a implantação da LGPD no cenário empresarial e quais são os valores que ela pode estar trazendo, principalmente da parte financeira, tanto a parte financeira de escalonamento, mas também quanto ao valuation da própria empresa, de forma bem rápida, inclusive. Maravilha, doutor Gabriel. Agradecemos aí o seu pronunciamento. Podemos entender aí um pouco, tanto quanto a parte da legislação, tanto quanto a eficiência e o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, através dos exemplos trazidos aí, podemos entender por que essa lei precisa ser implementada, por que existem sanções para aquelas empresas que vierem a descumprir e por que também, principalmente, existe o interesse das empresas em terem os dados das pessoas, né? Os dados, temos ciências aí de notícias recentes sobre a divulgação de dados e informações compartilhadas pelo Facebook, dentre outras empresas milionárias, as sanções e as penalidades aplicadas em números que a gente não consegue nem calcular. Então, acredito que essa curiosidade aí do interesse na venda dos dados das pessoas, do cidadão, foi sanada a partir aí dos seus esclarecimentos. São interesses comerciais que visam obter lucro através de facilitação, né, na comercialização do seu produto ou serviço, ou seja, atingir de uma forma mais eficaz o consumidor, porém, essa forma de atingir o consumidor, ela tem que atender os princípios legais, sem adentrar aí em uma forma de obter de forma indevida e sem o consentimento das pessoas as suas informações. Finalizamos aqui nesse momento, então, o painel 23, que trouxe para todos vocês um tema de total relevância com a lei nova, certo? Que atende à atualidade. Agradeço aqui de prontidão a presença e o pronunciamento da doutora Juliana, do doutor Gabriel, da doutora Tamire e do doutor Leandro. Obrigado por compartilhar conosco a experiência e o conhecimento de vocês. Agradeço ao AB Jovem e ao Jus Brasil por proporcionar um evento de tamanha relevância aí para transmitir conteúdo de forma nacional para todos os advogados, jovens advogados, estudantes e os curiosos também. Uma plataforma desenvolvida com carinho e técnica, capaz de proporcionar aí a disseminação de conteúdo para todos e todas. Muito obrigado, boa tarde. Encerramos aqui o nosso painel 23.